Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarruy. Muito boa tarde, 1h25 deste 4 de novembro de 2015. Comigo, Ranieri de Matos e Carlos Oberdan Rolim. O Ober está aqui uma semana depois de ter estado aqui, mas a semana passada a nossa conversa não girou em torno do assunto de hoje. O assunto de hoje é a Conexão Noroeste, um encontro, um evento que ocorre amanhã e sexta-feira na URI, em Santo Ângelo, idealizado pelo Clube Liberal Missioneiro e encampado pela URI e em especial pela URI Nova, incubadora de empresas de base tecnológica. Pois a gente vai esmiuçar a programação e chamar a atenção para este tipo de evento que coloca jovens a pensar no futuro, mas de forma muito especial a pensar num futuro empreendedor. E eu dou muito boa tarde, a gente vai sem muitas delongas, assim, porque eu normalmente faço uma introdução aqui, mas eu estou muito interessado que as pessoas de imediato saibam, para quem ainda não sabe, o que é este evento que vocês resolveram promover em conjunto, se ainda existem vagas, porque eu sei que houve uma corrida aí em busca, principalmente a partir da divulgação dos temas. Os assuntos são curiosos, as experiências que serão relatadas são extremamente interessantes e que podem contribuir para que outras pessoas vivam também essa experiência empreendedora. Muito boa tarde, garotos. Eu sei que é um momento de correria, né? O celular com o WhatsApp e essas coisas todas não para, mas agora temos 40 minutos aqui para tratar disso, para também divulgar um pouquinho mais. Muito boa tarde. Quem começa? O Ranieri. Pode ser eu. Boa tarde, Fábio. A gente está numa correria que o evento é amanhã, né? Chegou a hora. A gente começa amanhã com as palestras. Amanhã vão ser 4 palestrantes, né? No segundo dia, na sexta-feira, a gente tem os pitches, né? Algumas empresas que se inscreveram para mostrar o seu negócio vão apresentar na sala de pré-incubação da URI Nova na sexta-feira, a partir das 2 da tarde. Amanhã o evento começa às 19 horas. Ainda há vagas, quem o pessoal quiser se inscrever. Pode entrar no site da urinova.san.uri.br/conexão. Lá a gente pode fazer, lá dá para fazer as inscrições. E a gente vem aqui para falar um pouquinho de quem é que vai estar amanhã no evento, né? A gente tem na manhã, no primeiro dia, o Felipe Diesel, o Arthur Bolacel, o Flávio Stephens e o Mauro Tidel, né? A gente vai provavelmente começar... o formato do evento é bem simples, né? A gente não vai ter muita formalidade. A gente vai trocar uma ideia sobre empreendedorismo. O pessoal vai subir no palco e vai falar a experiência pessoal deles, como se fosse um depoimento. A gente baseou, a ideia que norteou esse evento foi um evento bem conhecido nacionalmente, que é o Day One da Endeavor Brasil. Esse Day One acontece uma vez por ano e eles chamam grandes empresários brasileiros que contam o seu dia 1, seria como é que eles começaram o negócio e como é que eles desenvolveram, tiraram a ideia da cabeça, colocaram no papel, tiraram do papel, colocaram na prática e começaram um negócio, né? Então a ideia que a gente trouxe para cá, a gente está trazendo para Santo Ângelo num formato inovador, né? Um formato bem informal que o pessoal vai contar a sua história. Então convidamos a todos os ouvintes para participarem do evento amanhã às 19 horas. Essa questão da linguagem, eu considero isso um ponto a ser discutido e refletido. Eu voltei a Santo Ângelo há 20 anos, faz 20 anos, um pouco mais. E nesse período eu notei que existe uma espécie, eu não sei se é só aqui, mas por vir de um centro maior, eu observava uma participação maior das pessoas em palestras, seminários e tal. Aqui a gente vê uma espécie de obrigação
de um grupo de pessoas que sempre está presente, né, que, em termos, brincando isso, que adora uma palestra, né, e outras pessoas que vão lá porque precisam, no caso dos estudantes, comprovar alguma frequência. E a gente observa que, por exemplo, esse público-alvo, muitas vezes, independente do tema, ele fica naquele, né? E eu vejo que a linguagem com que esses encontros, a linguagem usada nesses encontros, ela torna exatamente os encontros maçantes. A gente quer evitar justamente isso. O estudante que for lá para conseguir horas complementares vai se surpreender. Essa é a nossa ideia. A gente quer cativar o estudante, a gente quer mostrar, tentar dar uma desenvolvida nessa cultura empreendedora, né? Chamar atenção para um jeito novo de fazer negócios, né? Que é o que é empreender nada mais é do que encontrar soluções para problemas. Então a gente vai tentar fazer um evento bem descontraído, né? A gente conversou com os palestrantes, são pessoas que estão empolgadas. A gente falava com o Flávio Stephens, que é um dos palestrantes que vai vir amanhã. Ele é autor do projeto Bicharia, que é um crowdfunding para animais carentes, né? A gente fez uma entrevista que está publicada na página. A gente perguntou para ele, para dar uma palhinha, né, do que ele vai falar amanhã. A gente falou do tempo, né, quanto tempo que ele tem para falar e tal. E ele falou que tá bem empolgado. Eu quero mais tempo, ele falou, inclusive. Porque ele vem com essa nova proposta de empreender no mundo digital, né? Tem o Mauro que vai falar também da área digital. Ele tem um e-commerce, né? Poucas pessoas sabem, mas o maior e-commerce de peças e equipamentos para eletrônica do Brasil é aqui de Santo Ângelo. Exatamente. É a usina Info, que vai estar lá, uma hora vai estar falando como é que ele surgiu, como é que ele teve essa ideia, como é que ele chegou a esse ativo, né? Assim. Ele teve um período embrionário aí, que muita gente conheceu ele, embrionário desse sistema, certo. Que eu me lembro, com ele arrumava, enfim, câmeras digitais, só que as câmeras praticamente sumiram e aí... O celular pegou esse mercado. Exatamente. Né? E o interessante é que ele conseguiu se adaptar e ter uma coisa melhor do que ele tinha, né? Por uma necessidade. Já conversei com ele aqui sobre justamente essa questão e é um case espetacular, né? Muito bacana a história porque dele. O cara, num primeiro momento, poderia ter se assustado com essa questão de mercado, né, das câmeras desaparecerem e pularem para dentro do celular, e ele conseguiu criar algo muito maior, enfim, com abrangência, porque não está tratando só da questão das câmeras, né? Ele passou Sim. Não vamos dar um spoiler da palestra dele, mas ele vai contar amanhã como é que ele fez essa transição do negócio dele, né? Que ele viu que aquele mercado que ele estava atuando estava diminuindo e ele achou um nicho de mercado quando ele precisou fazer uma coisa e não conseguiu. E os atrasadinhos que ainda têm suas câmeras vivem batendo lá na usina, Info ainda, tem um cartaz lá na frente dizendo que não trabalha mais com isso. E ainda ficou. Por exemplo, os que gostam de coisa antiga, eu, por exemplo, tenho 2 câmeras lá que eu morro de vontade de usá-las novamente e me esqueço que eu tenho no meu celular. E seguindo, tem um santo-angelense aqui. Os outros dois é o Arthur Bolacel, que ele é de São Luís Gonzaga. Na verdade, ele nasceu em Santo Ângelo, se criou em São Luís Gonzaga. E aos 21 anos ele estava estudando lá, administração lá em Porto Alegre, e ele abriu com os amigos um mercadinho de bairro, assim, né? E eles apostaram, até eu conversei com ele, eu achava que o posicionamento da empresa dele fosse no cliente, né? Um atendimento bom. E ele contou até na entrevista que está publicada no nosso site que isso é padrão no varejo. Então, todo varejo hoje que tem um bom negócio foca no cliente. O diferencial dele, e aí que está a grande jogada, que ele vai contar amanhã pra gente, é no funcionário, né? Ele busca colaboradores que tenham a mesma vibe assim, deles, né? E possam tratar o cliente como um amigo.
Sim. Né? Moral da história, eles foram um sucesso ali no Moinhos de Vento em Porto Alegre. O pessoal deixa de ir lá no Zafari para comprar ali no mercado dele, porque é muito bem atendido. O pessoal tem um diferencial bacana no atendimento. Já criaram uma outra coisa interessante da empresa do Arthur, que ele vai contar amanhã. Eles foram escolhidos pela Endeavor Brasil como uma empresa com potencial de alto impacto. Provavelmente eles vão ser acelerados pela Endeavor Brasil, sei lá, para virar uma franquia no futuro. Mas eles chamaram muito atenção. E o interessante é que eles são muito novos, né? Eles começaram 24 com 21 anos. Né? Tem 24 anos agora. E é bem legal. E até pela necessidade, eu imagino. Porto Alegre tem muito essa história do mercadinho, mas um mercadinho, como diriam, utilizando uma terminologia atual, mercadinho gourmet. Né? Eles têm alguns produtos que eles só têm lá, etc. Sim. E a história é incrível. Eu morei em diferentes bairros, morei no Bonfim, morei... aonde mais que eu morei? Menino Deus. E dessa tradição. E a gente sente que alguns exatamente vivem isso aí. De se transformar, mantendo ou refazendo uma clientela. E eu acho que essa história deles, um chute assim, tem a ver, né? Já que ele foi estudar lá, ele enxergou também essa necessidade. E eu imagino que ele deva trazer isso que muito estudante e procura, são as coisas que lembram o lugar da onde ele vem. Né? Tu vai encontrar um bom queijo da colônia lá, coisa que tu não encontra num mercado de grife ou no mercado maior, enfim, ou encontra também com grife ou extra gourmet, vamos dizer assim, né? Então, deve ser uma história muito legal. Foi bem legal, assim, eu fui lá, né? Fui conversar com o Arthur lá no mercado dele, procurei ele, eu fiquei sabendo, eu conhecia já o mercadinho dele, fiquei sabendo que o dono do mercado era daqui da região. Eu digo, vou conhecer esse cara, né? Convidar lá pro evento. Fui lá e conversei com o Arthur e foi bem legal, porque eu cheguei assim, ó, tu quer contar a tua história pro pessoal lá das Missões? Pro pessoal lá do Noroeste? Ele, eu adoraria contar. Adoraria contar. Então, assim, ó, fechou a nossa Tá, e o que tu observa? Tu me deixaste curioso. O que tem lá dentro de tão bom, assim? Pois olha, tá, tu me disseste o atendimento, enfim, mas o que tu observa? Porque... Eles têm, vou te dar um exemplo, então. Ele tem, por exemplo, um tal de um brownie, tá? Que é um brownie que só tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é clássico lá no Rio de Janeiro, que todo mundo conhece. Certo. E ele trouxe com exclusividade pro Rio Grande do Sul o tal desse brownie. Só então, tem alguns produtos que só tem lá. Por exemplo, Biscoito Globo. Biscoito Globo é uma coisa que só tem. Esse aí só tem no Rio. É mais ou menos isso mas aí. Mas tem gente que anda contrabandeando isso, né? Nem que seja embalagem vazia, Ober. Agora, falou em comida, ele deu uma risada bem grande aqui. Então, eu já disse, a clássica minha com o Ober aqui é que eu pergunto pra ele se ele tem comprado muito sushi, ou coisa assim. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando na internet também. Fábio, eu acho que é estranho, né? Faz tempo que eu não te encontro na fila da padaria, né? Eu não tenho ido. Ah, bom. Ido. Então, ou tu vai no dia que eu não vou, também tem isso, né? Tá bom. Gente, então é bastante interessante essa questão do evento, que está sendo desenvolvido, é uma proposta nova que está sendo colocada aqui na região, né? Então por isso que o nome não é Conexão Santo Ângelo, é Conexão Noroeste, justamente para tentar movimentar o pessoal não só da cidade, mas da região como um todo. E a proposta do evento, ele é uma proposta bem interessante, porque ele acaba demonstrando, ele acaba trazendo para a sociedade que o pessoal não precisa ser... A questão do empreendedorismo não é um bicho de 7 cabeças, não é algo de outro mundo. Que não é algo que o pessoal muitas vezes pensa assim, você é empreendedor, eu vou trabalhar com questão de inovação. Não, na verdade, tem exemplos clássicos. O Rané estava falando agora do mercado Brasco, né? É um exemplo de um mercado, só que tem uma visão bem diferente a respeito de como o cliente vai ser atendido. Então, em relação ao próprio funcionário que está lá dentro, como é que ele se porta para bem atender o seu cliente. E isso proporcionou um diferencial muito grande para esse mercado. Questão de estar falando do Mauro, da usina, questão da bicharia, do crowdfunding para animais. Então, são ideias bem interessantes para problemas cotidianos que nós temos. E se nós formos parar para pensar, a humanidade está muito sedenta de soluções para problemas.
E as melhores soluções são as soluções mais simples. E muitas vezes a gente se apega em questões de uma complexidade muito grande em cima de algumas coisas e esquece a simplicidade. Certo. E as pessoas vão querer algo, elas vão utilizar algo que seja simples. Né? Então é exatamente essa visão também que nós temos no sentido assim, ó, de tentar divulgar, vamos pensar assim, ó, difundir mais ainda essa cultura empreendedora que nós cremos que a região das Missões, ela tem um potencial gigante para, não das Missões, a região noroeste do estado como um todo, né? Ela tem um potencial gigante para desenvolvimento do empreendedorismo. E as pessoas muitas vezes não percebem isso. Muitas vezes acabam ficando com o foco tão pequeno naquele seu mundinho que esquecem de olhar, levantar a cabeça um pouquinho, olhar o horizonte, que tem soluções. Ah, estamos num momento de crise, estamos, realmente. Mas nós temos questões que nós podemos trabalhar para contornar isso tudo. Eu quero fazer uma parte, a gente está indo para o intervalo, eu só quero relatar um episódio que até que a gente poderia refletir rapidamente, assim como uma parte no nosso bate-papo aqui. Hoje pela manhã, o advogado Paulo Leal fez uma postagem que eu agora conferi há pouco, mais de 200 envolvimentos aí, reclamando de uma coisa que já foi falada aqui nesse programa, que é o fato de não termos, aqui no centro de Santo Ângelo, uma padaria ou uma livraria, ou as duas juntas, como existe em vários locais do país. Essa reclamação dele, e fazendo uma relação que temos 80 farmácias aqui. E eu não me aguentei, a minha família teve farmácia durante 40 anos, drogaria durante 40 anos, e eu sou do tempo de que remédio não dava lucro. Era uma coisa tabelada, 11%, e deu, não tinha como ganhar dinheiro. Então a gente questiona isso, né? Que hoje aparentemente é um negócio extremamente lucrativo. Mas o mais importante, ele disse que a nossa sociedade está doente, por isso que precisa de tanta farmácia. E eu colocaria para vocês que a gente pode, assim, claro que aqui não temos a solução, a gente está propondo a reflexão justamente. Será que o fato dos aluguéis estarem tão caros aqui no centro não seria de pensarmos e apoiarmos efetivamente os empreendedores que resolvem sair do centro e estabelecer seus negócios em áreas que não existe especulação imobiliária, mas que tu pode ter uma boa empresa lá. Claro que nós aqui, esse grande volume de pessoas que trabalham no centro, para ir comprar um pão d'água, como é? Eu não me lembro do nome, é meia com café com leite, é isso, né? Como se tomava antigamente, tu tem que caminhar 700, 800 metros, né? Então isso é uma questão que, ao ver vocês falarem sobre empreendedorismo, isso é uma questão que aqui no nosso nichozinho, nesse centro que está aí atrás de vocês, é uma realidade. E uma livraria e um café fazem muito bem para a saúde, né? Então, nesse sentido, assim, apenas para ilustrar, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? É curioso o fato de não ter uma padaria aqui no centro, né? Já teve. Sim. A gente não tem ideia por que isso aí. Talvez seja especulação. Muito caro, é muito caro o aluguel. Eu acho também, Fábio, a nossa própria visão. É muito comum o pessoal assim, ó, dar muito mais valor para aquilo que, vamos dizer assim, eu vou no centro comprar uma camiseta. Pô, por que eu não posso ir lá na lojinha do meu bairro comprar uma camiseta? Entende? Porque eu vou ir no mercado, mas no centro para fazer. Pô, por que eu não posso ir no mercado do meu bairro? Eu vou ir na padaria do mercado tal. Pô, por que eu não posso ir na padaria lá do meu bairro? Né? Então, eu acho que é interessante essa... É claro que tu vê assim, ó, questões, às vezes o pessoal sofre um pouco quando geralmente cria o seu novo negócio e o pessoal tem vamos dizer assim, um período muito grande que a própria população, a comunidade que está ao redor dele tem que aceitar aquele negócio e apoiar ele. Porque senão realmente o que acontece? Quebra. Né? E a gente vê que isso aí em cidades um pouco maiores isso não acontece, já é o movimento inverso, né? Então é uma coisa que talvez falte essa questão de cultura mesmo para nós, até no sentido assim, ó, de dar apoio, dar incentivo para que coisas novas surjam mais próximas de nós. Porque o que a gente observa nisso é o carinho, é a dedicação, é a expectativa. Quantas vezes nós vimos
casais ou compadres, amigos que resolvem fazer um negócio, eles mesmos pintam, eles mesmos produzem, né, ajustam aquele lugar e ficam à espera de que as pessoas prestigiem, né? Então, quanto mais a gente puder observar essas coisas e pensar que ali pode estar uma história tão boa quanto a história do Arthur lá em Porto Alegre, né? Pelo menos quando a gente idealiza um negócio, às vezes a gente tem esses sonhos. Pô, eu vi alguma coisa lá em Porto Seguro que ia ficar bem em Santo Ângelo. Tem muita gente que traz ideias, ou mesmo que inventa, mas que acaba por não receber esse prestígio, vamos dizer assim. Talvez, vamos fazer um meia-culpa aí no lugar dos empresários, talvez falte um pouco de comunicação. Né? Sim. Talvez falte. Às vezes, assim, a gente chama em empreendedorismo isso de storytelling. Né? De repente, tu tem que contar pro teu cliente. Como é que tu chegou lá? Tem algumas empresas que fazem muito bem isso aqui em Santo Ângelo. Né? Tem a própria Kemper. Sim. Kemper é um case de sucesso. Né? Eu considero, por exemplo, o Vini... O Vinícius, do Augusto, é um do case. Augusto, ele está fazendo isso. A empresa nova dele lá, só que também surge o outro lado. Né? Até eu brinquei quando ele veio aqui, os caras que vendem os X desse tamanho agora vão ter argumento para dizer que o deles é maior, e daí, né? E já estão usando isso, rapaz. Eu já vi, pelo menos uma coisa meio tosca, assim, em Facebook ou coisa assim, de gente estabelecendo esses comparativos. Só que tem que se saber que são produtos absolutamente diferentes. Né? Diferente. Tem mercado para todo mundo. Nós vamos ao nosso... Tu queres comentar? Não, eu ia só comentar um negócio que tu falou do mercado. Eu estava assistindo uma palestra esses dias e eu não consigo, o palestrante era uma guru de marketing e ele colocando exatamente falando da questão de curva de clientes, de mercado. E ele dizendo assim que a maioria do pessoal acaba focando no meio da curva, esquecendo os dois lados, que é onde se concentra a massa. Né? Então, e são poucos os casos que realmente focam no início da curva, onde o pessoal chama de early adopters, que são aquelas pessoas que são assim, ó, elas se propõem a pagar mais para comer um X diferente, elas se propõem a pagar mais para comprar uma cerveja diferente, elas se propõem a pagar um pouco mais para ter um modelo, sei lá, de celular diferente. Os caras que curtem a inovação. Exatamente. E são essas pessoas que, quem aposta nesse tipo de mercado, nesse tipo de nicho, são as pessoas que realmente conseguem, os empreendedores que conseguem um lucro diferenciado em relação aos demais. Né? Então, realmente, talvez seja um pouco complicado para nós aqui no interior ainda pensar em nicho assim específico, sabe? Porque eu acho que nós vivemos ainda aqui muito em relação à massificação das coisas, mas é uma boa aposta. Eu acredito que seja uma coisa muito boa de pessoas que estão começando a tentar desenvolver um negócio e pensar em nichos específicos, sabe? Isso eu acho interessante. Carlos Oberdan Rolim e Ranieri de Matos estão aqui comigo e você fica ligadinho aí. O intervalo é bem curtinho, a gente volta em seguida. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. O Ranieri de Matos e o Carlos Oberdan Rolim estão aqui comigo falando sobre a Conexão Noroeste, evento que ocorre amanhã e sexta-feira na URI. Faltou, a gente eu prometi que não ia fugir do assunto, mas a gente deu uma fugidinha aqui, porém bem contextualizado. Né? Mas está dentro do contexto. E ainda te digo mais, teríamos mais o que falar ainda. Né? De forma mais ácida, talvez. Né? Mas, Ranieri, além disso, além do Arthur Bolacel, do Mauro Tidel e do Flávio Steffens, temos também o Felipe Diesel. Felipe Diesel. 31 anos, natural de Santa Rosa. Isso. O Felipe, ele é um empreendedor nato, assim, pelo que eu entendi, pelo que eu conversei com ele. Ele está sempre inventando alguma coisa, né? Eu gostei muito de falar com ele, convidei ele, está dando várias palestras na região sobre o tema. Ele fala muito sobre inovação. Ele ele foi franqueado do Subway, foi franqueado do IASE, abriu a própria escola de inglês, transformou a escola de inglês numa rede, já tem 13 lojas na região, e ele está sempre buscando. Peppers. É a Ray Peppers, a escola Ele dele. falou, ele teve aparecendo na RBS... Ontem, antes de ontem? Ontem, eu acho que ele fez uma matéria sobre empreendedorismo na RBS.
E ele tem, semana que vem tem um outro evento em Cerro Largo, falando sobre isso. Então, eu acho que assim, ó, ele é um muito bom palestrante, ele fala muito bem, ele consegue empolgar a plateia, assim, a gente está aguardando ele contar a história um pouco dele também amanhã. E eu acho que dá para falar um pouco também, o Ober pode falar sobre a sexta-feira, né? Além das palestras de amanhã, o pessoal pode já se inscrever no site. Tem os pitches, né? Lá na incubadora Urinov. O que é isto? Aí é um negócio interessante porque a visão do evento, além dela ser no sentido de disseminar a questão da cultura empreendedora, a ideia também é, vamos dizer assim, inspirar futuros empreendedores e também conectar, de um lado, empreendimentos novos, do outro lado, empreendedores, pessoas que realmente investidores que tenham dinheiro, né, que queiram apostar em algum negócio, e nós fazemos uma espécie de meio de campo. Então, quando a gente vê bastante assim, ó, é comum tu chegar e apresentar teu negócio para investidores, só que quando tu vai apresentar um negócio para um investidor, imagina, muitas vezes o investidor ele tem muita coisa para fazer, ele tem muitos pedidos talvez de apoio, de incentivo, e é complicado tu tomar tempo do pessoal. Então, uma metodologia que é bastante utilizada é fazer apresentações rápidas e pontuais. Então, são apresentações objetivas que, de certa forma, consigam cativar o investidor e demonstrar que o teu negócio tem fundamento, que tu pode ser um negócio que tenha futuro, que ele pode investir em ti. Claro que sempre existe um risco associado, né? Mas existe daí toda a questão de quanto maiores os riscos, mais vão ser teus ganhos também. Isso aí tu tem que deixar claro. E é essa forma de apresentar o negócio que a gente chama de pitch. Então o pitch ele vem da ideia de arremesso no beisebol, né? Aquela jogada que tu faz o pitch, faz o lançamento. E a ideia do pitch é exatamente isso, tu fazer o lançamento da tua empresa para investidores. Então a Urinova, ela vai dentro do evento, e aí vem um negócio bacana, que nós casamos a ideia do Clube Liberal com as ideias da Urinova, juntou tudo isso no sentido de incentivar que as empresas que estão incubadas, não somente na Urinova, mas fora também, tá? Fora onde? Em outros locais, por exemplo, nós temos um pessoal de Juí que vai vir também participar, nós temos pessoas de Santa Rosa que vão vir participar do pitch, e essas pessoas, elas vão fazer uma apresentação, então, rápida, vão ser 5 minutos de apresentação, e aí é algo interessante, porque é um desafio, tá? Então, imagina, eu tenho que apresentar aqui o meu programa em 5 minutos para alguém, pô, como é que eu vou fazer? Uma das coisas que eu fico contente aqui é que me deram essa liberdade de ter esse tempo aqui. Porque essas pessoas devem ter treinado em frente ao espelho primeiro, com outras plateias, porque isso não é fácil. Não é complicado, porque às Fábio. vezes tu tem tanta coisa para dizer, tu gosta tanto daquilo que tu vai falar, que tu acaba se enrolando. E tu sabia, Fábio, assim, ó, existem pitches, tá? Eu já vi, por exemplo, concursos de pitch que o pessoal vendia o seu negócio, o seu pitch em 30 segundos. Que loucura. Pô, então tu imagina, fazer 30 segundos tu apresentar o teu negócio Aulas pra uma com o plateia. Enéas. Mais ou menos. Sacanagem. Não, tem que ter aula Tu com o Enéas. tem que dizer o que tu vai fazer, que solução tu vai ter, como é que tu vai ganhar dinheiro com Exatamente. isso, quem é que vai ser Exatamente. teu público-alvo. Então, em 30 segundos, tá? No nosso caso não vai ser 30. Vão ser 5 minutos que nós vamos colocar pro pessoal. E aí nós vamos ter um grupo de julgadores que vão estar participando, assistindo os pitches, e eles vão justamente fazer essa avaliação de como foram os negócios. Então, nós definimos alguns critérios que vão ser avaliados, tá? Nós estamos passando para o pessoal que se inscreveu para o pitch, tá? E aí, esses jogadores, então, eles vão estar avaliando como foi a apresentação dessas empresas de acordo com tais critérios. E o time de jogadores, pessoas conhecidas, enfim. É muito legal ver a imagem aqui do João Henrique Antunes de Carvalho, o Joãozinho aí, Sim. que muita gente conhece aí na cidade, que atua no Santander, né? E como especialista em finanças, enfim. O Cledson Eduardo Fritzen, este é de Santa Rosa. Ele é de Juí. Ele é de Santa Rosa, mas ele é de Juí. É de Pode Juí. voltar pra... O Cledson é interessante que ele tem uma empresa que foi incubada na Criatec, né, 13 que é a bits. incubadora de Juí, e ele se formou lá, então ele tem essa visão do incubado, né, que ele pode ajudar lá o pessoal que tá incubado também. E o Felipe Fontana, da Esperato Investimentos, que já esteve diversas vezes aqui conosco também. E o Carlos Alberto Pipe, da Redemac,
também conhecido empresário da cidade. Exatamente. Eu acho que esse pessoal vem a somar bastante. O último que nós conseguimos contato foi com o Carlos Pipe. E o pessoal tem uma experiência muito grande nessa questão de investimento, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante isso, tá? Gostaria de ressaltar de novo que as inscrições, elas estão abertas tanto para o evento quanto para o pitch, tá? Uma coisa que nos surpreendeu, e surpreendeu positivamente, foi a quantidade de inscritos que nós já temos pelo site. Então, nós já estamos mais com 100 inscritos, eu esqueci de falar, né? Estamos mais de 100 inscritos, tá? E a nossa expectativa é que isso, no dia, quando chegar no momento da apresentação, com questão de movimentação mais de universidades e tal, o pessoal de fora, que muitas vezes não se inscreveu ainda, esse número aumente ainda mais, tá? E para os pitches, também nós tivemos uma surpresa, porque começou a ter uma procura maior do que esperado, tá? Nós esperávamos ter uma procura não muito grande, tanto de pessoas, de empresas para apresentar, quanto de pessoas para assistir. E nós tivemos que, inclusive, fazer uma modificação até na própria sala, onde onde vão ser as apresentações, tá? Porque nós tivemos que, por exemplo, botar mais cadeiras, coisas desse tipo, porque nós esperamos um público maior, realmente. E isso aí, eu acho que vamos dizer assim, é uma espécie de marco que nós temos aqui, porque está sendo um movimento muito grande que pessoas, pode ver assim, ó, que as pessoas vão acabando se reunindo, sabe, José? Então, são, vamos dizer assim, forças que vão atuando no sentido de tentar divulgar cada vez mais o que a sociedade espera isso. O Santo Ângelo espera, a região espera que um crescimento muito grande para todo mundo. A economia tem que melhorar, o padrão de vida tem que melhorar. E é uma coisa que nós acreditamos que isso aí está no poder, está na mão de cada um. Sabe? Nós não podemos ficar esperando que eu vou esperar que o governo me dê a solução. O governo não vai te dar a solução nunca. Né? Então eu tenho que realmente tomar iniciativas, tomar as rédeas da coisa para realmente investir no meu negócio, para eu criar o meu negócio ou, de certa forma, apoiar que surjam outros negócios que podem mudar a comunidade como um todo. Eu gostaria de agradecer as pessoas que tornaram o evento possível. Muito bem. Né? É um evento... Isso é importante. É importante a gente ressaltar que é um evento sem fins lucrativos. A gente está fazendo isso de bom grado, a gente não está ganhando dinheiro. Né? A gente aposta aí numa melhoria da qualidade dos empreendimentos na região, a gente aposta na criação de novos negócios. E tem algumas pessoas que apostam junto com a gente. A gente queria ressaltar o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, que é nosso patrocinador, assim como a Solution, a Esperato, a Groker, Artema, Usina Info, a Dara, Hey Peppers, Infinity, Júlio Lopes e Dom Augusto. Né? E Artema. Exato. Eu tava de olho na lista aqui para que tu não esquecesse Não esqueci de ninguém. É isso aí, bacana. Apoiadores, né? A gente tem as entidades empresariais da cidade, a CISA, CDL, Cindy Lojas apoiando, a Imobiliária Jäger, a Tribuna, a Criatec, que é a incubadora de Juí, e a própria URI, né? Essas pessoas e essas entidades que as pessoas representam, que estão fazendo com que o evento se torne possível aqui, que a gente consiga falar de empreendedorismo aqui em Santo Ângelo e em toda a região noroeste. Fábio, uma coisa interessante aqui que eu acho que não quando a gente pensa assim, não é uma questão de bairrismo, sabe? Sim. É uma questão realmente de tu se posicionar no sentido de tentar trazer diferentes entidades, diferentes pessoas, diferentes até universidades que tenham o mesmo propósito. Então isso aí é um negócio bacana, e o pessoal até da Criatec, nós temos trocado muita ideia, e que a Criatec é a incubadora da Unijuí, né? E nós temos trocado muitas ideias com eles e tal, e isso é interessante que eles estão vindo também com empresas que estão incubadas lá, vão apresentar conosco aqui com as nossas incubadas daqui. Então acho que essa troca de experiência que existe é algo muito benéfico para o todo. Sabe? Isso é interessante. E esses patrocinadores, esses apoiadores que o Ranieri colocou agora, são essenciais para o desenvolvimento no todo. Porque a gente vem trabalhando algum tempo no evento, pensando, tomando atitudes, agindo e coisa, mas muitas vezes as pernas faltam, né? Então, realmente, é bacana que o pessoal realmente levantou a bandeira junto e está todo mundo trabalhando por uma causa, sabe? E isso é bacana. Muito bem. Nós nos sentimos, de uma certa forma, assim, participantes disso, porque quando se determinou aqui o tipo de conteúdo que nós traríamos nesse espaço, o empreendedorismo, o desenvolvimento regional, essas preocupações, assim, esta casa aqui tem. Então, mais uma vez, eu digo que estamos sempre de portas abertas para vocês,
Eu acho que a gente podia Novos definir... Horizontes TV é apoiador também. Ah, não então. citei aqui, né? Tá. Não, Não, olha, o homem... não tá Fábio, é que é precisando tanta disso. coisa, o Ranelli Não, tá... tá Não, tem desculpa. Não, o que eu digo assim, ó, no sentido da gente pensar entre nós aqui num espaço mais efetivo Claro. para que nós tenhamos esse tipo de papo É, aqui. Fábio, assim, ó, uma coisa eu já tinha te dito uma vez, e de novo eu ressalto, pra mim a gente percebe nitidamente o teu preparo em relação a quando a gente vem apresentar. Não é aquele negócio que tu vai muitas vezes numa entrevista e o pessoal fica, tá, mas sobre o que é? Na verdade a gente percebe isso e até nós agradecemos o espaço que tu fornece pra nós. E isso aí tá sendo um veículo muito importante de divulgação. Né? Então tem coisas que o pessoal, assim, ó, a gente sabe da amplitude que existe a mídia, né? E isso aí tem muitos reflexos. E o teu programa, a gente vê que ele é bastante ouvido pelo pessoal, assim, ó, tô indo pra trabalhar, tô com a TV, com o rádio ligado, tô ouvindo o programa, depois vem discutir, coisas desse tipo. E isso é legal, é bacana. O pessoal encontra nós na rua muitas vezes e vem perguntar, pô, mas vocês estavam lá falando sobre tal coisa. Tá, mas e o que tu acha? Sabe, trocar ideias. E isso é um negócio interessante. Continua a conversa depois do que acontece Isso aqui, não né? fica somente aqui, sabe? E acaba envolvendo outras pessoas que muitas vezes não podem vir até aqui, Claro. né? Então é um negócio bacana e a gente agradece muito essa Tá oportunidade. ótimo, que tem, nós né? vamos... eu queria muito que a gente marcasse para os próximos dias aí, de vocês voltarem aqui para uma avaliação disso. Perfeito. Para os relatos, se as pessoas conseguiram efetivamente passar a sua mensagem, que tipo de mensagem, né, que tipo de ideia que surgiu, né, que isso eu imagino que seja também a expectativa de quem está nos ouvindo e quem se interessa em participar. Eu acho que é interessante, Fábio, isso aí nós já tínhamos conversado uma vez até, deixar passar agora, não digo que na próxima semana ou na outra, sim. mas logo a seguir nós começarmos a envolver, por exemplo, o pessoal das incubadas virem aqui, né, e dar seu relato, porque eu acho que isso aí é um negócio bacana que acaba estimulando que outros, como eles, venham também a desenvolver seus Porque negócios. é né? a vivência, daí de forma Exatamente. efetiva, não é o relato de quem está organizando. Isso, não é eu isso, falando, não é o Ranieri falando, é alguém que tá lá vivenciando aquilo Uhum. no dia a dia e dizendo assim, olha, antes eu vivia de tal forma, acontecia de tal jeito, agora o negócio mudou, eu melhorei isso, talvez tal coisa não aconteceu tão boa quanto se esperaria, mas o negócio tá andando, funciona isso, não funciona aquilo, coisas desse tipo, sabe? E eu acho que isso é interessante, então trocar Essas experiência. pessoas que vivem a contar de agora umas 50 e poucas horas de expectativa até chegar à noite de sexta-feira e conseguir. Porque eu devo imaginar que eles devem estar treinando. Não vai ser à noite, Fábio, vai ser sexta à tarde. Ah, tá. Então Sexta sexta-tarde, tarde. 48 horas. Tá, e aí tem mais um negócio que eu esqueci eu quero de os falar. horários e os locais, Isso. então. Vamos lá. Na quinta-feira, na noite 1, vai ser no prédio 13 da URI. Tá. Tá? 19 Às 19. Claro, vai começar às 19h30, nós Sim. colocamos 19, mas começa um pouquinho depois, tá? A partir das 19 até em torno de 10, 10h30, tá? 19 começa o cadastramento. E pessoal. cadastramento, 19h30 nós vamos começar as palestras até 22h30 mais ou menos. Isso na quinta. Na sexta, então, agora, no dia 6, a partir das 14 horas da tarde, nós vamos começar os pitches lá no prédio 4, que é onde fica a sede da Urinova, da incubadora, tá? Importante, o prédio, ele não nós esperávamos, assim, um público talvez não muito grande, então nós também achamos que o pessoal, pelo fato desse, assim, ó, a proposta do pitch é algo diferente, não é palestra, tá? É algo mais focadinho, mais... Então, nós não esperamos tantas pessoas, por isso nós colocamos um local menor. Tá. E aí, o que acontece? Vai ter uma restrição de pessoas. Certo. Então, nós colocamos lá um limite de 50 pessoas, quer dizer, vão ser 50 espectadores que vão estar ali, e infelizmente nós não vamos ter como colocar mais pessoas, a não ser que se aperte um pouquinho, coisa desse tipo, né? Pessoal que tá muito afim chega cedo. Exatamente. Quem quiser, então não vai ser assim, mais ou menos, nós pensamos em ordem de chegada, quem for chegando vai tomando seus lugares e Tá, tal. no prédio 4. No prédio 4, sexta-feira, e no prédio 13, na quinta. Muito bem, Conexão Noroeste, uma realização do Clube Liberal Missioneiro. Fábio, Sim, deixa eu sim, só sim. ressaltar mais uma coisinha que eu acho que é importante. Tudo isso também nós queremos trabalhar, porque a partir de agora, no final do mês de novembro, mais ou menos, nós vamos estar lançando um novo edital de pré-incubação na incubadora.
Então, acho que nós podemos, daqui a pouco, num outro momento, vir aqui novamente e falar exatamente do edital, como é que vai ser, que, vamos dizer assim, isso começou há algum tempo lá atrás, né? Começou no passado, e agora nós estamos começando a colher alguns frutos que são bastante interessantes. Então, é bom o pessoal já começar também a pensar em, como é que eu vou participar disso? Vai ter um edital futuramente para começar a trabalhar com um pré-incubado na incubadora. Ranieri? Perfeito. Convidar todo o pessoal que está nos ouvindo agora para participar amanhã do Conexão Noroeste. O pessoal não vai se arrepender, vai ser bem bacana. A gente tem essa proposta diferenciada de trazer uma coisa bem informal. Não vai ser uma mesmice, né, Raneri? Não é aquela lenga-lenga de... Não vai ser palestra daquela que tu dorme, entendeu? A gente vai lá aí. para trocar uma ideia sobre empreendedorismo. Vai ser uma coisa bacana de assistir. Então, com o pessoal que tiver a fim de trocar uma ideia sobre empreendedorismo, é um bom lugar para se fazer networking também. Quem já tem empresa, quem quer trocar ideias sobre negócios e tal. Então, amanhã às 19 horas na URI, todo mundo lá. Isso, e os estudantes que participarem vai ser dado um atestado de participação, tá? Então, aquilo que tu falou, alguns precisam de horas, tá aí uma oportunidade também. Muito bem. Conexão Noroeste, amanhã, auditório do prédio 13, às 19 horas. Dia 6, sexta-feira, no prédio da URI Nova, prédio 4, a partir das 14. Realização do Clube Liberal Missioneiro com Estudantes pela Liberdade, Academia Livre e Sociedade Livre e URI Nova. Eu agradeço muito a presença aqui do Carlos Oberdan Rolim e do Ranieri de Matos aqui, que mais uma vez contribuíram para que tivéssemos um bom programa. Eu agradeço muito também Gerson Nunes de Freitas, com sua camiseta preta, hoje de camisa preta, que está aqui no estúdio, na operação de áudio, sempre perfeita. Como também foi perfeito o corte de Matheus Rasta na nossa super máquina aqui. E o homem das 1000 lentes, Marcos Luft, com aquela seriedade dele ali, também nos acompanhou nesta quarta-feira. O programa retorna amanhã, um pouco depois da 1h. Muito boa tarde e até lá.